Olá pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas e o objetivo da aula de hoje é discutir sobre o conceito de identidade e o conceito de grupo. Para início de conversa, eu gostaria de perguntar as seguintes questões para vocês. Quem é você? O que você gosta e o que você não gosta? Quais suas qualidades, quais seus defeitos? Você ama alguém? Apesar de ser perguntas simples, elas exigem um nível de complexidade e por isso a dificuldade em responder de imediato. Porque quando a gente vai falar sobre nós mesmos, exige um processo de autorreflexão, exige que a gente se perceba no mundo, perceba nossas emoções, perceba a relação com o outro, e isso é um desafio. Porque na vida cotidiana, que é essa vida do dia a dia, a gente está muito preso a rotinas, a hábitos, a valores, ao imediatismo. E sair desse imediatismo para refletir sobre nós mesmos exige um processo de autocrítica. Crítica que não no sentido de fazer só considerações negativas, mas de avaliar como está a nossa relação com o outro e principalmente como dentro, internamente, na nossa subjetividade, nós estamos lidando com o nosso eu, certo? Então, nem tudo que a gente ver nos outros ou que os outros veem na gente expressam a nossa singularidade e o nosso mundo interior. Porque nas nossas relações a gente vai tendo níveis de interação. A gente viu na aula passada sobre humanismo e sobre análise, psicologia analítica. E a gente viu que há várias formas de perceber o mundo e de interagir no mundo. Pois bem, na construção da nossa identidade e na expressão também da nossa identidade, vai exigir uma avaliação do ambiente onde a gente está, vai exigir uma avaliação das relações de afeto com essas pessoas que vão estar no mesmo contexto e também vai exigir o modo que eu tenho, o meu padrão de comportamento e de enxergar a vida. Então, tudo isso vai se articular para o modo como a gente vai atuar ou agir no mundo, certo? Além do mais, a cada situação, nossa subjetividade interfere e é influenciada. Porque o ser humano ele age a partir de preconceitos. Preconceitos no sentido de a gente elabora, no primeiro momento que a gente chega no ambiente, a gente elabora um preconceito, né? Ou seja, um conceito anterior de conhecer aquela realidade. Isso é importante para que a gente se sinta seguro, para que a gente perceba esse ambiente, veja pontos comuns, possa se preparar psicologicamente também para reagir dentro daquele ambiente. Isso acontece quando a gente vai visitar parentes, mesmo aqueles que são mais conhecidos, quando a gente está com os amigos, quando a gente vai num restaurante novo, quando a gente está no trabalho. Porque a cada situação exige, né? Claro que há a reprodução, mas existe também uma avaliação para que a gente possa se ambientar no contexto, certo? Principalmente quando a gente está em um ambiente novo, né? O ser humano age por esses preconceitos porque ele auxilia a interpretar o mundo. É uma tarefa difícil porque estamos nos transformando a todo instante, então também é importante entender isso. Todo preconceito ele deve ser rompido, porque ele é um conceito anterior daquela realidade que eu estou vivenciando. A partir do momento que eu começo a conhecer, é interessante que eu elabore outras concepções sobre pessoas, sobre ambientes, porque tudo é mutável. Nada é para sempre, certo? Nem o reino mineral é para sempre, porque a natureza está sempre em transformação. Então, principalmente os seres humanos também estão em transformação. E é importante que a gente tenha isso bem claro para que a gente possa estabelecer relações cada vez mais saudáveis e mais respeitosas, tá certo? Nós estamos nos transformando. Claro que há um padrão de repetição, porque não teria como ser humano a cada instante estar inventando o novo. Mas existe um padrão, mas esse padrão ele pode ser
mudado, tá certo? Brandão, que é um antropólogo, ele vai explicar que a identidade é um sentimento pessoal e a consciência da posse de um eu, de uma realidade individual que nos torna singulares, ou seja, a gente está numa cultura, uma cultura plural, mas essa concepção do eu vai estar relacionada a como eu me percebo, qual a minha singularidade diante das outras pessoas. Além do mais, o conceito de identidade, ele engloba várias ideias e várias concepções. Quais são elas? A noção de permanência, algo que é mais cristalizado, a unidade, não dá para eu ter várias personalidades dentro da minha identidade, algo é mais fixo, ou seja, se eu sou introvertida, se eu sou extrovertida, existe uma fixação nessa identidade. Agora, ela pode ir variando a partir das relações com o mundo. Além do mais, há o reconhecimento de si mesmo. Quem sou eu, como é que eu me comporto, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu entendo sobre o mundo, e isso vai ficar mais cristalizado na minha identidade, tá certo? Além do mais, é importante destacar que identidade não é a mesma coisa que subjetividade, tá certo? Subjetividade é a construção psíquica e social a partir da realidade, ou seja, como eu me percebo no mundo, que vai reverberar também na minha construção de identidade, ou seja, quem sou eu, certo? Que também é diferente de mente e consciência. Consciência é o estado de estar perceptível em relação ao mundo, de estar saber que sabe, saber que é o que existe neste mundo, certo? É um estado de conceber, de se perceber no mundo. Que é diferente também de cognição, que se refere mais a pensamento, tá certo? É importante também a gente destacar que a construção do eu ocorre nos bebês primeiro com a relação com a mãe ou quem exerce esse papel de parentalidade. Porque é a primeira identificação do eu a partir do outro, né? O bebê, ele não tem noção do seu corpo, ele não é consciente nesse sentido, né? De perceber que ele é um sujeito separado de sua mãe, ele não está orientado para isso. É a partir do jogo de relacionamento com a mãe, na hora da amamentação, no banho, nos cuidados, quando ele chora e começa a perceber que não é de imediato que alguém vem acalantar, é que ele percebe que ele é um outro sujeito no mundo diferente de sua mãe. Além do mais, é a partir também da relação com os outros parentes, o pai, os irmãos, os tios, os avós, que vão dar contorno à nossa identidade. Por isso que é tão importante na primeira infância, que é dos 0 aos 6 anos, eu ter como referências uma família protetiva, que me ame, que me ensine valores, que me proteja, que não agrida o meu corpo, para que eu possa identificar e amar a mim mesmo e também amar a mim mesmo, né? Se eu tenho uma família que não tem função protetiva, que usa palavras de baixo calão, que usa da palmada, né, como tentativa de repreender a criança e não de educar, não de orientá-la, eu não consigo construir uma boa imagem de mim, tá certo? Porque o outro é referência e a reprodução de valores e mudanças também dentro dessa família, né? E por isso que é importante a reprodução de valores nas famílias. Então, na educação de uma criança, eu tenho que refletir quais são os valores que eu estou repassando para ela, que eu estou reproduzindo junto a ela. Será que esses valores é o que eu acredito mesmo? Ou é só o que eu aprendi com os meus pais e que eu criticava, mas acabo reproduzindo porque não consigo romper com esse ciclo? Né? É importante a gente compreender essas relações, tá certo? Porque o conceito de família, o conceito de criança, o conceito de adolescente, o conceito de idoso, ele foi mudando ao longo da história. Então, existe também que cada vez mais a gente procura exercer relações mais saudáveis com esses sujeitos que estão em condição de maior vulnerabilidade porque estão ou em desenvolvimento ou num processo de finitude da vida, né, que exige um cuidado singular, tá certo?
Além do mais, somos amálgamas compostos pelo que vivenciamos com o outro. Amálgama é como se fosse um cristalzinho. Então, eu tenho aqui o eu e o outro, né? Essa relação do eu com o outro forma essa amálgama. Não quer dizer que nós não temos nossa individualidade, nossa singularidade. Ao contrário, como já venho dizendo, a nossa subjetividade vai se compor dessa relação aqui com o outro, e o que é mais fixo vai se construir na nossa identidade, que pode também ir variando de acordo com cada situação. E aí eu gostaria de ler para vocês um pequeno texto para a gente simplificar como é essa constituição da identidade, e a gente vai trabalhar em cima dele, tá certo? O texto que eu escolhi é desse livro, Quarto de Despejo, da Carolina. Ela é uma autora famosa porque ela é negra, foi uma das primeiras escritoras negras brasileiras, e por muito tempo ela ficou num limbo, mas dentro de uma discussão justamente de romper com preconceitos, de romper com questões raciais, a Carolina de Jesus ela tem sido resgatada para as discussões sobre pobreza, para as discussões sobre racismo, para as discussões sobre constituição do povo brasileiro. Então, eu vou ler dois textinhos curtinhos desse livro, que na verdade é um diário da Carolina, tá certo? 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Ablui as crianças, aleitei-as, ablui-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas, um certo alguém. Ele não veio. Tomei o melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha Vera Eunice dizia: vai buscar água, mamãe. Ou seja, nesse pequeno trecho a gente vê como a Carolina, ela se percebe enquanto sujeito. Ela vai relatar primeiro sobre a relação de maternidade e sobre a relação de trabalho. No caso, aqui ela é catadora, né? Ela vende materiais recicláveis para sobreviver. A Carolina também foi moradora de favela, que hoje a gente chama de comunidade. Ou seja, ela viveu na Grande São Paulo, num período conturbado, que foi a década de 30, de muitas transformações, e ela já vivenciava essa realidade que é tão cruel e tão desigual no nosso país. E, além do mais, a gente vai perceber nesse outro trecho algumas questões de como o preconceito, né, a partir da discriminação, a partir dessa lógica do racismo, ele vai impregnar também na própria interpretação da pessoa sobre si. 22 de julho do mesmo ano, tá certo? Tem hora que revolto com a vida atribulada que levo, e tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina e compra vestidos de alto preço. Eu disse: antigamente eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora disse que cria a menina desde 9 meses e que a negrinha dorme com ela e que ele chama de mãe. Surgiu um moço, disse ser seu filho. Contei umas anedotas, eles riram e eu segui cantando.
Comecei a catar papel, subi na rua Tiradentes, cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse: coitada, ela é tão boazinha. Fiquei repetindo no pensamento: ela é boazinha. Eu gosto de ficar dentro de casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo ou escrevendo. Virei na rua Frei Antônio Galvão. Quase não tinha papel. A dona Naí Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela, que favela é o pior cortiço que existe. Enchi 2 sacos na rua Alfredo Maia. Levei um até ao ponto e depois voltei para levar outro. Percorri outras ruas, conversei um pouco com o senhor João Pedro, fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido, latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira, mas que não gostava da profissão e que admirava-me catar papel e cantar. Eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. Aqui a gente vê também um pouco mais dessa identidade da Carolina, como uma pessoa alegre, uma pessoa que tem como identificação que é boazinha, né? Então, para ela é muito cara essa percepção das pessoas de que ela é uma pessoa boa, porque ela trabalha, porque ela segue uma rotina, porque ela batalha todo dia para alimentar os filhos dela. E ao mesmo tempo a gente também vê a Carolina fazer juízo de valor de outros negros, assim como ela também é julgada pelos brancos, ou seja, é impregnado esse racismo que vai ser velado na forma de preconceito ou que é estabelecer conceitos fechados sobre o povo negro ou discriminar o negro que é bom e o negro que não é bom a partir do seu comportamento que é julgado a partir de um padrão branco. Esses 2 textos são importantes para a gente perceber como a identidade ela é construída pela minha compreensão sobre a minha realidade, sobre a minha percepção de como eu lido com essas situações e sobre também a relação com o outro. É por isso que a opinião dos outros muitas vezes é tão relevante na nossa vida, apesar de não corresponder totalmente à realidade, porque nós somos sujeitos coletivos que precisamos da interação com o outro para nos compreendermos. Aí a gente vai partir para a discussão do Antônio Carlos Ciampa, que é um psicólogo paulista, que vai também discutir sobre a identidade. E a partir também de um texto que é sobre a morte e vida severina, né? Ele vai falar sobre o Severino e os vários Severinos também que vão, do Brasil, que vão se mesclando, que tem uma vida de retirante, que tem uma vida difícil, que vai para a cidade para tentar crescer, mas dessa cidade só encontra amargura, só encontra discriminação, só encontra pobreza, né? E ao mesmo tempo tentar resistir com alegria, com companheirismo, junto à família, para sobreviver nesse contexto. O Ciampa, ele fala que identidade é metamorfose, certo? Só que em algum momento ela é estática, porque senão não teria saúde mental para dar conta disso. Se eu estou todo tempo mudando, não tem como. É tanto que a gente muda ao longo do tempo, tá certo? Por exemplo, ele vai estabelecer que tem metamorfoses que são inexoráveis, que é isso, que tem que acontecer. Por exemplo, a puberdade, que é o momento de transição biológica da infância para a adolescência. Lembrando que infância e adolescência são conceitos históricos, nem sempre existiu, porque exige uma percepção também da infância desse sujeito que vivencia um outro momento. Agora, criança e adolescente sempre existiram, porque são as pessoas, mas os conceitos históricos de infância e adolescência, eles são mais recentes. O primeiro do século XVII e o segundo a partir do século XIX. Ou seja, a gente tem metamorfoses que são inexoráveis como a puberdade, porque ela ocorre para a transição do corpo infantil para o corpo
maduro, né? Que no caso a gente determinou que vai ser primeiro a adolescência e depois a fase adulta, porque a puberdade é uma reação biológica de transformação do corpo, que é o surgimento dos caracteres sexuais secundários, a questão do aumento dos hormônios, a fixação de características mais físicas. Então a gente tem essas mudanças. No entanto, não quer dizer que as mudanças biológicas necessariamente vão ocorrer com mudanças sociais. Por exemplo, eu posso ter uma criança que está na transição para a adolescência pela puberdade, mas que continua com hábitos da infância, de brincar com bonecas, brincar com carro, gostar de brincar na rua, diferente de um comportamento que se espera da adolescente. Certo? A gente pode ter essas questões, porque o social ele também tem relevância na composição do desenvolvimento do ser humano. Assim também como a gente tem muitos adultos que se comportam como adolescentes, principalmente na primeira fase da vida adulta, que é entre os 18 aos 29 anos, que a gente chama de até mesmo de juventude, né? Então existe também essa discussão. Adolescência de 12 aos 18 incompletos e juventude dos 14 até os 29 anos. Então, também a gente tem uma mescla aí dessas subjetividades, dessas identidades aí do que é criança, do que é infância, do que é adolescência, do que é a vida adulta, tá certo? Porque são fases de transição. Não quer dizer que todo mundo vai vivenciar do mesmo jeito. Quer dizer que vai existir, por conta da interferência biológica e da interferência social. Mas também esses metamorfoses, né, como eu disse, pode ser social. Pode ser pelo casamento, pelo batismo, mudança de emprego, que vão contribuir também por uma mudança do eu, do sujeito, tá certo? Por exemplo, se você trabalha num campo, na educação, e vai ter que mudar para outro campo da assistência social, vai exigir de você um outro comportamento, um outro conhecimento, novas relações, e isso também vai mudando a sua identidade, tá certo? Além do mais, ele vai fazer a metáfora como se fosse uma fotografia. Imagina que você tem um álbum, pega o seu álbum de fotografia. Quando você for passando o seu álbum, você vai perceber que há várias etapas de você mesmo. Mas a foto, ela representa um momento estático. A foto sozinha, ela representa um momento estático. Ou seja, aquele momento ali é a sua identidade. Mas você veja, naquele momento ele estava fixa. Por exemplo, na infância, na adolescência, na fase do vestibular, na fase da vida adulta, ela é fixa, mas não quer dizer que ela não pode mudar, né? Então, a metáfora do álbum, ela é ótima para explicar essa parte estática da identidade, mas também essa parte da metamorfose, tá certo? Além do mais, ele aposta de que é a atividade que constrói a identidade. Essa atividade se codifica sob a forma de personagem. Por exemplo, o personagem aqui não no sentido negativo, o personagem justamente no que eu venho já dialogando com vocês, que é a própria forma como eu vou agir naquele contexto. Por exemplo, o tipo de trabalho, a função social. Quando eu sou mãe, eu vou agir de uma forma. Quando eu sou filho, eu vou agir de outra. A avó, né? O grande dilema. A avó com os netos, ela age de uma forma. A avó com os filhos, ela já vai ser mais rigorosa, né? Quando a gente está no trabalho, a gente tende a ser mais digamos assim, mais sociável. Em casa a gente já não tem o mesmo comportamento da rua, porque na casa a gente tem maior intimidade. A gente pode ser o mais verdadeiro possível. A gente não vai ter o mesmo controle das emoções do que em ambientes mais públicos, porque a gente está numa relação de intimidade. Por isso parece que é tão distante, tão diferente quando eu estou em casa e quando eu estou na rua. Porque na rua eu tenho os critérios da avaliação do outro. Já em casa eu tenho, né, o amor dos meus parentes, eu tenho a intimidade com os meus parentes. Isso não quer dizer que a gente tem que ser totalmente distante, porque senão gera uma esquizofrenia, certo? A identidade, ela tem um ponto comum. As diferentes composições da nossa identidade, elas têm ponto comum, tá certo? Quando elas são muito divergentes, tem algum problema e é preciso fazer psicoterapia,
tem o acompanhamento de um profissional, tá certo? Além do mais, durante as minhas pesquisas, né, os meus estudos sobre identidade, sobre subjetividade, eu trabalhei muito com a discussão de narrativa de vida. Nessa narrativa de vida é interessante porque ela é tanto uma epistemologia na construção de um conhecimento, como também uma metodologia. Eu trabalhei por muito tempo com vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, para ser mais precisa. E é muito interessante que as primeiras compreensões, quando a gente perguntava, né, quem é você, né, o que é que você faz, né, o que é que você gosta, né, me conta sobre sua história de vida. A primeira questão que elas me traziam era sobre a questão do abuso, porque isso era o que era mais latente na história de vida daquela pessoa, e a importância do trabalho social, do psicólogo, do assistente social, do pedagogo, para reconstruir, para auxiliar o sujeito a reconstruir sua história, não negando o abuso, mas possibilitando a ressignificação. Ok, eu fui agredida na minha dignidade sexual, o que é que eu posso fazer com isso, né? Eu tenho melhor forma de lidar para poder viver de forma mais saudável, organizada ou não? Dentro dessas discussões sobre identidade, a gente vai também trazer os seguintes autores, que é o Moscovici e o Goffman, tá certo? O Moscovici, ele vai falar sobre a questão das representações sociais, tá certo? O que é que ele vai trazer? Ele vai construir sua teoria a partir da ideia de que a comunicação social, a relação com o outro, né, essa é a base da constituição também dessas representações sociais. O que seriam elas? Seria como a sociedade vê determinada pessoa, determinado objeto. Ou seja, é uma construção social com base na comunicação de um conjunto de pessoas, né, dentro da vida cotidiana, que vai elaborar essas representações sociais, tá certo? Você vai construir conceitos sociais sobre determinada situação, sujeito ou objeto. Ele também coloca que existe uma transformação, tá certo? Não é que vai ser um objeto estático, sempre com a mesma concepção, mas que vai ser mudada também a partir dos múltiplos saberes que estão envolvidos. Por exemplo, eu falei da infância. A representação social da infância na antiguidade era de que era um mini adulto. A criança era um sujeito pequenininho, era um adulto pequenininho que ainda não conseguia assumir as funções da sociedade, mas que a partir dos 7 anos, se ele fosse pobre, ele já poderia trabalhar. E olha que interessante, é uma construção também a partir da percepção biológica. A partir dos 7 anos, a criança ela começa a amadurecer seu pensamento, a amadurecer também seu juízo de valor e também começa a fortalecer o seu corpo. Então não é à toa que a partir de 7 anos para o homem antigo, ela já poderia exercer tudo que o adulto exercia, certo? Inclusive atividades especificamente para adultos na atualidade. Já para a criança rica, ela iria para outra casa de outro nobre para poder aprender, né, como é a vida dentro da corte. Porque se ele ficasse na família, ele não desenvolveria, né? Ele ficaria mal acostumado. Olha a interpretação de infância que a gente tinha. Hoje a gente entende que criança tem que ficar na família. Por muito tempo foi a ideia da família biológica, né? Que a criança tinha que ficar a qualquer custo na família biológica, que essa criança deveria ser protegida, mas que, no entanto, essa criança ainda não era sujeita, ela era só objeto de proteção dos pais e do Estado. Na atualidade, né, mais recentemente, a partir dos anos 80, a gente tem a doutrina da proteção integral. Ou seja, crianças e adolescentes têm peculiaridade, estão em desenvolvimento, mas elas têm que ser protegidas, mas também têm que ter voz, ou seja, elas têm direito à participação porque elas são sujeitos tanto quanto os adultos, ou seja, não são só objeto de proteção, elas também são sujeitos
de autonomia. Olha que interessante essa mudança de representação social. Assim também como na antiguidade, o idoso, né, o velho, era considerado um sábio, era uma pessoa de grande valor na sociedade. E, no entanto, hoje, com o capitalismo, né, quando eu chego na velhice, eu não consigo mais trabalhar como antes, então, consequentemente, eu não dou lucro. Então, hoje existe muita representação da social da velhice como se fosse uma pessoa que está inativa, uma pessoa que já acabou de viver, né? Quando, na verdade, isso não é bem a realidade para essas pessoas, tá certo? E cada pessoa vai viver de uma forma diferente, vai depender dos meus hábitos durante a minha vida, tá certo? O que é primordial no estudo das representações sociais, porque ele nos auxilia a compreender de como um conjunto de pessoas elabora um composto de saberes e como essas ideias se organizam. Assim, torna-se possível apresentar a identidade de um grupo de pessoas e as representações sociais que tal grupo produz sobre a multiplicidade de objetos e complexo aglomerado de códigos sociais, que vem a elucidar as regras de uma população. Ou seja, é importante o estudo das representações sociais para a gente compreender como a gente elabora determinada compreensão sobre essa realidade, sobre essa sociedade. Como é que se constituiu o que é bom ou o que é ruim? Foi a partir da junção e articulação de uma multiplicidade de ideias, de uma multiplicidade de percepções que compôs essas representações sociais. E aí Moscovici vai trabalhar com o conceito de ancoragem, tá certo? E objetivação. O que seria essa ancoragem? É um dos processos para a construção da representação social, que é de classificação das coisas. Lembra que eu falei no início do preconceito? A gente vai classificar as coisas para poder primeiro organizá-las. Por exemplo, o que é infância, o que é adolescência, o que é vida adulta, o que é velhice, tá certo? O que é uma pessoa com deficiência, o que é não é ser deficiente, tá certo? Então, o objetivo é tornar familiar o que não é familiar. Né? Quando a gente vai se deparar com um estrangeiro, a gente tenta nomeá-lo, tenta identificar suas ações para poder melhor compreendê-lo. Porque a nossa tendência é rechaçar o que é estranho, né? O que é diferente. Então a gente acaba categorizando. Só que nessa categorização também a gente tem que ter uma questão crítica. E aí também que a gente tem, no outro momento, que compreender esse período da objetivação, que diz respeito como se organizam os elementos constituintes, ou seja, eu posso ter dentro da mesma representação várias concepções, e a objetivação ela vai materializar, né, em uma única representação essas várias concepções, né? Então, primeiro pelas crenças, né, acerca daquele objeto, tá certo? Também que é a seleção, né, de quais são as concepções mais repetitivas sobre determinado objeto. Depois também a organização dessas representações e, por último, a naturalização, a ponto de que aquela representação se torna uma verdade, ou seja, se torna uma verdade em relação ao que aquela sociedade enxerga sobre aquele objeto, tá certo? Ela é partilhada, né, acaba sendo partilhada por todos os membros da sociedade, tamanha a força dessa representação social, tá certo? Além do mais também, o Erving Goffman, né, que eu falei para vocês, ele vai falar sobre o conceito de estigma. O que é o estigma? São as marcas sociais que um indivíduo, grupo ou povo carregam, que pode geralmente ter um valor pejorativo, ou seja, um valor negativo, tá certo? E expressa a nossa dificuldade de lidar com o diferente, inclusive a própria vítima internalizando esse estigma. Por exemplo, quando a gente falou aqui da Carolina no quarto de despejo, né? Ela internaliza os estigmas daquela sociedade que discriminava, que tinha preconceitos baseado no racismo, porque o Brasil tinha acabado de dar liberdade aos escravos. Não tinha muito tempo da proclamação da República, não tinha muito tempo
tempo da lei da abolição. Então, ainda tinha esses estigmas muito arraigados, o estigma do favelado, o estigma do pobre, tá certo? Então, é interessante perceber o pensamento de Erving Goffman e também dos Moscovici, para a gente entender como essa construção social de concepção da realidade vai influenciar também na nossa convivência nos grupos, né? Eu falei para vocês que o homem é um sujeito coletivo, ou seja, ele precisa do outro. Os animais irracionais, eles também são sujeitos coletivos, no sentido que eles vivem também entre os seus, entre os iguais, para garantir proteção, para garantir alimentação e para garantir abrigo. Da mesma forma como o animal também, o homem, né, que também é um animal, só que racional, precisa desses três elementos: proteção, abrigo e alimentação. Mas nós, enquanto sujeitos humanos, nós somos os únicos que produzimos sociedade, ou seja, que produzimos o social e a cultura, tá certo? Mas quando esses sociais e essa cultura são perpassados por estigmas, quando esses sociais e essa cultura são perpassados por situações de racismo, de LGBTfobia, de também preconceito em relação aos estrangeiros, às mulheres, a gente tem a questão de estigmas e de representações sociais que pejoram aqueles sujeitos tidos como minorias. E aí por isso que para viver dentro da sociedade, para termos uma sociabilidade, é preciso que a gente quebre esses estigmas, quebre a concepção de representações sociais que são mais fechadas na concepção negativa de determinado povo, de determinada pessoa, e que a gente possa perceber que as identidades, inclusive daquele que promove o preconceito e a discriminação, elas podem ser transformadas. Como? A partir da sensibilização, a partir da educação, tá certo? Ou seja, é importante que a gente entenda que a construção dessas identidades, né, que podem ser, né, ter como cristalizado visões mais preconceituosas ou não, é que a gente vai estabelecer um outro padrão de sociabilidade, tá certo? Porque na vida cotidiana, né, que é a vida onde a gente é socializado, a gente vai ter hábitos e rotinas que estão impregnados. Então, para que a gente mude hábitos e rotinas não saudáveis, é preciso que exista um processo educativo, tá certo? Que aí a gente vai entrar agora na discussão de grupo, tá certo? A psicologia vai se deter na discussão sobre grupo justamente para entender como os indivíduos, as diferentes identidades, ao se juntarem, elas vão formar ou essas representações sociais ou determinados modos de ser, que é a sociabilidade, tá certo? Então, esses modos de ser vão se expressar na vida cotidiana, que é o plano do imediato, onde a gente vai ter hábitos, né, aquelas manias que a gente sempre faz, aquilo que a gente faz sempre um modo de fazer as coisas do mesmo jeito, e rotinas, que é o que a gente faz todos os dias. Então, os hábitos estão dentro das rotinas, tá certo? Mas um hábito, ele sempre pode ser mudado, assim também como a rotina, certo? Mas o que é que vai tá na base desse cotidiano, dessa rotina, desses hábitos? É a instituição. A instituição é um conceito, não é instituição enquanto prédio não, tá certo? Aqui a instituição é um conceito que vai significar um valor, uma regra estabelecida e que é naturalizada. Por exemplo, a instituição família, a instituição casamento, a instituição infância, a instituição adolescência, tá certo? A instituição violência, ou seja, é um conceito, um valor, uma regra estabelecida, tá bom? Essa instituição, ela vai ser institucionalizada quando ela é consolidada como um modo de ser. Por exemplo, casamento no mundo ocidental é monogâmico, ou seja, é só um homem ou uma mulher. Né? Aí, uns casos que eu não passo pelo ritual jurídico e religioso, é a união estável, né? Hoje, essa instituição do casamento, ela já é mudada, porque hoje a gente já sabe que o casamento pode ser entre dois homens, entre duas mulheres. Agora, o que é que essa instituição não mudou? Que o casamento é entre duas pessoas, apesar de ter as exceções, né?
Então, assim, mas a instituição casamento é essa. Foi institucionalizado que o modo de se casar é entre duas pessoas. E há toda uma representação social que o casamento é entre homem e mulher. Por isso a dificuldade de muitas pessoas entender que casamento pode ser entre pessoas do mesmo gênero, tá certo? Né? Ou da mesma identidade sexual, né? Ou dois homens, duas mulheres, né? De homossexuais, né? Então tem muita gente que tem essa dificuldade, tá certo? Além do mais, é a organização, o aparato que reproduz o corpo das instituições no cotidiano da sociedade. Por exemplo, a escola, o trabalho, eles reproduzem, né? Ao mesmo tempo que eles são instituições, eles também reproduzem esse corpo de instituições, certo? Então a família, também a relação dentro da família vai reproduzir o conceito de casamento, o conceito de infância, o conceito de violência, certo? Então essa organização é o que possibilita se reproduzir entre as diferentes gerações o que foi estabelecido como institucional. Além do mais, o grupo, né, seja de família, seja de escola, seja de trabalho, seja de amigos, é o que vai reproduzir essas instituições. Em algumas situações de forma mais arraigada, né, outras mais deterministas e outras mais libertárias, possibilitando a mudança dessas instituições. É por isso que a psicologia se detém muito ao estudar a psicologia das massas, né, sobre a alienação. A alienação está alheio a determinada realidade. E por muito tempo as pessoas ficam alheias. Tem pessoas que nunca fogem da alienação, certo? Porque elas estão presas a essa instituição, ao que está posto, ao que a gente já chega na sociedade, ela já está pronta. Agora, claro que ela vai mudando a partir da inserção de outros sujeitos. Então, a psicologia tem esse compromisso de fazer uma análise crítica dessa realidade, dos sujeitos, como eles se comportam, como eles pensam, como eles agem, para a gente construir cada vez mais uma sociabilidade saudável, respeitosa e que a gente consiga conviver com a pluralidade humana.